Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 7ª aula de russo. Nós já estamos na 7ª aula de Rусский язык, né? Parabéns aqui para nós que nós já chegamos até a 7ª aula. Bom, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, que é a aula 6, assim como eu sempre peço em todos os meus vídeos, clique aí no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 6, e se dirige à aula 6, assista primeiro e depois, para dar continuidade, aí vem assistir a aula 7, porque a aula 6 vai falar sobre os verbos da primeira conjugação. E hoje nós vamos falar sobre os verbos da segunda. Então, a aula 7 precisa da aula 6 para dar uma sequência, para você já estar entendendo um pouco da formação dos verbos que eu já expliquei lá e que eu não vou explicar agora. Ok? Bom, estou dando continuidade, né? Hoje nós vamos falar sobre os verbos da segunda conjugação e ainda no presente, né? Então vamos ver aqui a tabela e conhecer alguns desses verbos, né? Na primeira tabela a gente tem os pronomes, né? Ya, ty, on, ana, ano, мы, вы, они, né? Que a gente já estudou. Eu, você, ele, ela, o neutro, né? Nós, vocês, eles, elas, ok? E ali 3 exemplos de verbos da segunda conjugação, tá? Hadit, que significa ir a pé, porque no russo a gente tem vários tipos de verbos para representar o verbo ir, né? O ir com algum veículo, o ir a pé, que é o hadit, o ir de avião, que a gente usa como voar. E também nós temos o ir, né, que são verbos de movimento, o ir com frequência, mas isso a gente vai estudar nas próximas aulas, ok? Vamos dar foco aqui nos verbos da segunda conjugação. Aí, logo em seguida, falar, gavarit, né? E gritar, кричать, ok? Кричать. Então vamos ver. Percebe-se que na primeira conjugação, que a gente aprendeu, na primeira conjugação, a gente tem a primeira pessoa, ya, com os verbos terminando ou em u ou iu. E aqui na segunda conjugação isso repete, tá? U ou iu, vai depender do verbo, né? E lá na última pessoa, que é a terceira pessoa do plural, na primeira a gente tinha yut ou ut, né? E na segunda conjugação a gente tem yat ou at, ok? E o resto das pessoas a gente tinha na primeira conjugação yesh, yet, yem, yete, né? Ou às vezes yo, né? Por exemplo, yosh, yot, yom, yote. Dependendo do verbo, ficava tônico ali no e, então o e virava no ye, né? O ye virava yo. Aqui é quase a mesma terminação, só que em vez de usar esse ye, yo, a gente vai usar i. Então, ish, it, im, ite. Ok? Então vamos ver um exemplo. Hadit. Я хожу. Я хожу. Ты ходишь. Ты ходишь. Он, она, оно ходит. Ходит. Мы ходим. Мы ходим. Вы ходите. Вы ходите. Они ходят. Они ходят. Ok? Então, хожу. Depois, então ali na primeira pessoa, a sílaba tônica está no ju. Ju. Então, хожу. O resto está no ro. Então, ходишь, ходит, ходим, né? Ходите, ходит, ok? Vamos ver agora o falar. Então, na primeira pessoa, da primeira até a última, tá? Que é a terceira do plural, a sílaba tônica está no final, ou seja, na terminação, tá? Então, я говорю, ты говоришь, он, она, оно говорит. Мы говорим, вы говорите, и они говорят. Então, говорю, говоришь, говорит, говорим, говорите, говорят.
ok? Então, a terminação ali do verbo, né, que indica a segunda conjugação, que vai ser a sílaba tônica, ok? Vamos para кричать. Кричать. Então, vamos ver lá. Esse daí é a mesma coisa, tá? A sílaba tônica estará no final. Todas, tá? Então, я кричу, ты кричишь, он, она, оно кричит, мы кричим, вы кричите, они кричат. Então, кричу, кричишь, кричит, кричим, кричите, кричат. Ok? Então tá bom. Bom, percebe-se que no кричу, né, que é a primeira pessoa ali do singular, do verbo gritar, кричат, terminou em u. Já a terceira pessoa do plural lá, que é o они, fica кричат. Mas não é só porque кричу terminou com u, que lá no кричат tem que ser at. Na verdade ali foi at porque esse som de ch, né? CH no nosso aqui, né? O nosso TCH, vamos dizer assim. Essa letra aí ela não pode ter o ya do lado. Então por isso at. Então nem sempre quando lá no ya é u, no ani vai ser a terminação at. Por exemplo, no Irapé, ya raju também terminou com u. Mas lá no ani, olha lá, terminou com yat e não at. Ok? Então, ani ходят. Ok? Então, por isso que eu não fico muito com essa questão de ficar gravando, achando regras para poder decorar e como que eu faço as terminações. Não, eu prefiro aprender o verbo na forma que ele é e aprender a conjugação dele. Aprender a base da conjugação e não ficar com esse negócio se é com at, yat, não sei o que, não sei o que. Grava o verbo que eu acho mais viável, né? Porque daí você aplica uma regra aqui, depois você acha que não, você descobre que ela não se aplica em outro lugar. Então é melhor não ficar tentando fazer isso, porque pode até confundir mais, ok? Bom, então vamos ver agora alguns exemplos de verbos da segunda conjugação. Então, primeiro exemplo, сидеть. Сидеть significa sentar, ficar, pode ser também permanecer, vai depender do contexto, mas geralmente significa sentar, ok? Na primeira pessoa do singular, esse verbo ele perde a raiz do sid e fica com raiz sig. Então o D passa a assumir a letra J e fica J. Então a primeira pessoa do singular, né? Ele vai ter a terminação U no sidet, né? Podia ser IU também, mas nesse caso é U e a raiz com J, né? Então siju, siju, com a sílaba tônica no final. Então ya, siju. O resto dos pronomes, a raiz volta ao normal, sid, e a sílaba tônica continua no final. Então sidish, sidit, sidim, sidite, sidiat. Ok? Próximo exemplo. Slujit. Slujit significa servir. Por exemplo, servir o exército, né? Servir alguma coisa, né? Então, slujit. E aí na primeira pessoa do singular, ele continua a mesma raiz, né? Só que a sílaba tônica cai no final, né? Assim como slujit no infinitivo. Então, sluju, 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 ya sluju. Nas demais pessoas, a sílaba tônica volta, né? Tipo, fica no início e assume a mesma raiz normal com J, né? Então, sluges, slugit, slugem, sluget. Ok? Próximo exemplo. Nasit. Nasit significa vestir, né? Carregar alguma coisa no corpo, por exemplo, levar alguma coisa. No caso mais assim é vestir. Esse verbo, ele na primeira pessoa do singular, ele assume a sílaba tônica no final, tá? E o S, que é o Czinho ali, né? Do russo, ele passa a ter o som do chá.
Então, nashu, nashu, com a sílaba tônica no final, nashu. Depois ele volta para a raiz de novo e a sílaba tônica fica no início, nos. Então, nosis, nosit, nosim, nosite, nosiet. Nosis, nosit, nosim, nosite, nosiet. Ok? O próximo exemplo significa pedir, prasit. E significa não, e tem a mesma conjugação, o mesmo jeito de conjugar. Então, por exemplo, prasit, a sílaba tônica continua no final, no caso da primeira pessoa do singular, né? Ya. E o S, que é o Czinho ali do russo, ele assume o chá. Então, prachu, prachu. Então, ya prachu, eu peço, ya prachu. Ok? Depois volta a raiz de novo e aí assume a sílaba tônica no início. Então, pros. Daí fica prosis, prosit, 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 prosim, prosite, prosit. De novo. Então, vamos falar com os pronomes para ver melhor. Então, ya prachu, te prosis, on, ana, ano, prosit, certo? Depois, me prosim, вы просите e они просят. Ok? Próximo exemplo. Молчать. Молчать. Significa ficar em silêncio, calar-se, ficar quieto. Então, a sílaba tônica cai no final e a raiz continua do verbo. Então, молчу, молчишь, молчит, молчим, молчите e молчат. Ok? Que é ficar em silêncio. Depois nós temos ali o tit, que significa ensinar. O tit, ele continua com a mesma raiz, né? Ut. Só que na primeira pessoa do singular, a sílaba tônica cai no final, tá? Então fica ya, uchu, ya, uchu. O restante, a sílaba tônica do verbo fica no início. Então, aí fica utis, utit, utim, utite, utiat. Então, percebe que sempre onde eu coloquei ali o grifado embaixo, né, o sublinhado, é aonde que eu estou indicando aonde que está a sílaba tônica. Depois, tistit. Tistit é a sílaba tônica no início, né? Tistit significa limpar. Nesse caso, o verbo inteiro ele assume a sílaba tônica no início, tá? Só que na primeira pessoa do singular, ele perde esse ST, né? E passa a ter o chá mais duro, que é aquele chá mais forte, né? Vamos dizer assim. E ele assume, então, esse som. Ya, tishu. Ya, tishu. Depois, o restante continua no início, né? A sílaba tônica, mas volta o ST, né? Que é o Czinho T. Então, tistis, tistit, tistim, tistite e tistet. Ok? Limpar. E então, o último exemplo aí, né? Videt. Videt. Que significa ver. Sílaba tônica de toda a conjugação no início. Só que a primeira pessoa do singular assume uma outra raiz, né? Que é a raiz lá com J. Então, vijo, que é com G. G, né? Vijo. Depois volta a raiz normal lá com D. Vid. Aí fica no início também a sílaba tônica, normal. Então, vides, vidit, vidim, vidite e videt. Ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? E se você quiser assistir a aula 8, clique aí no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 8. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço por gentileza, clique aí no quadradinho, se inscreva, né?
e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos. E ajude aí a gente estar crescendo cada vez mais com o nosso canal, para que esse canal possa permanecer aqui no YouTube, ok? Um abraço, se quiser curtir, pode curtir, se quiser comentar, pode deixar um comentário e eu vou estar respondendo normalmente, ok? Um abração, fiquem com Deus e bons estudos. Falou, pacá pacá.